Olá, colegas. Como vocês já devem estar informados, o governo conseguiu passar a liminar. Vamos recorrer, nós estamos aqui e quero chamar o doutor Marcelo e o doutor Pedro, que vão conversar junto conosco também sobre essa questão, porque agora nós temos que fazer a resistência. A resistência agora é na escola. Nós não podemos aceitar, devemos continuar firme, não aceitando que a responsabilidade venha para cima do diretor e do pai. Eu tenho ouvido o doutor Marcelo e o doutor Pedro, onde tenho passado nas escolas, as escolas dizem que não têm condições de cumprir todo o protocolo, né? Que seria um protocolo meia-boca, vamos dizer assim. E isso joga para as costas dos professores e dos componentes do COI uma responsabilidade muito grande, porque eles, ao darem o ok aos protocolos, eles estarão assumindo uma responsabilidade, aquela que o governo não quer assumir. E se fosse tão tranquilo, por que o governo não assumiria? Vejam bem, o próprio governo reconhece que somente 200 escolas estão aptas a retornarem. Por que não fazer fiscalização nessas 200 escolas? Tem a Secretaria da Saúde, tem a regionalização da saúde, tem nas regiões representantes que poderiam muito bem fazer essa fiscalização. Então, nós temos que estar muito atentos, colegas. Quando o governo não quer assumir uma responsabilidade, repassar para nós, nós temos que ter todo o cuidado e desconfiar, né? Porque se fosse tranquilo, se fosse fácil, eu não tenho dúvida que o governo faria essa fiscalização. E queremos lembrar que nós temos mais de 205 municípios que já tiraram o decreto de que não iniciarão o ano letivo este ano. Então, não é tantas escolas, o governo diz que são 2.500 escolas e que não pode fazê-lo. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que só 200 terão condições. Entre 2.500 e 200, se tivesse boa vontade do governo, ele com certeza faria. A outra questão que eu, como leiga, e posso dizer porque fiquei indignada, ela justifica como a justiça tem justificado ultimamente, por exemplo, de não nos pagar o nosso salário da greve, que nós recuperamos. Agora ela diz também que esse deslocamento para fazer a fiscalização oneraria o Estado. Vejam bem, novamente, nós vemos a justiça olhando somente o lado do Estado, não cobrando a responsabilidade do Estado e aceitando que esta responsabilidade recaia nos ombros dos diretores e dos componentes do COI. Nós temos que repensar e temos que pensar muito sobre isso, gente. É muita responsabilidade. E eu quero passar aqui para o doutor Pedro, o doutor Marcelo, para eles falarem um pouquinho mais sobre isso. Doutor Pedro, o doutor Marcelo, qualquer um. Pois é, presidente, realmente o Tribunal de Justiça, né, em sede recursal, cassou a liminar numa decisão monocrática da desembargadora Marilene Bronzani. Nós vamos recorrer dessa decisão. É importante dizer que o recurso que eles utilizaram, que é o agravo de instrumento, ele é julgado de forma colegiada, então ele ainda vai ser analisado por outros 2 embargadores, e neste colegiado nós temos convicção de que vamos reverter essa decisão monocrática e restabelecer a liminar. Mas antes mesmo do julgamento, nós já vamos trazer novas considerações para a desembargadora, para que ela possa reconsiderar a decisão dela, que foi algo que nós lamentamos muito, porque o juiz de primeira instância, antes de dar a liminar, ele deu 72 horas para ouvir o Estado, né? E depois de ter dado a liminar, o Estado fez um pedido de reconsideração, e antes dele fazer o pedido de reconsideração, ele fez uma audiência para ouvir todo mundo, para formar a sua convicção, não é verdade? E já a desembargadora não nos ouviu. Então, a gente acha que seria, num caso de tamanha complexidade, teria sido importante ela ter nos ouvido para fazer o contraditório, né? Então, nós vamos já, segunda-feira pela manhã, juntarmos uma petição no recurso, diretamente para a desembargadora, para que ela possa analisar os nossos pontos, que não foram, evidentemente, levados
pelo Estado. E, posteriormente também, mas já no início da próxima semana, vamos apresentar as contrarrazões ao recurso para que haja o julgamento quanto antes pelo colegiado. Né, Marcelo? E é importante também, né, doutor Pedro, essa lembrança é muito boa. Nós tivemos uma audiência com 3 horas e pouca de duração, uma audiência difícil, né, professora Lenir, que estavam presentes a Vigilância Sanitária Estadual, né, estavam presentes a Promotoria do Estado do Rio Grande do Sul, representada mais de uma promotoria, inclusive tem uma constatação da promotora Daniela, como é que é o nome da Daniele promotora, doutor Pedro? Daniele Bolzan, que inclusive ela fala na audiência que essa requisição, essa assinatura pode vir a ter um problema futuro, numa questão de responsabilidade do agente público que está liberando. Então, ocorreu na audiência um grande debate, inclusive tinham técnicos lá da área da saúde, da área da vigilância sanitária, estava o pessoal do COI estadual, houve uma grande discussão nas questões técnicas sanitárias. E agora a desembargadora, ela, vamos dizer assim, trabalha nem com a letra fria da lei, ela trabalha só com aqueles argumentos que o Estado colocou no papel e trabalha com a questão financeira. Não é esse o debate que nós temos posto. Então vamos lá, doutor Pedro, vamos explicar para o pessoal em que termos jurídicos nós estamos tratando. Exatamente. A desembargadora... Diga, doutor Pedro, eu acho que seria interessante, eu acho que ajuda para a nossa categoria entender o caso de 3 passos, que foi feito. Eu acho que é importante vocês colocarem isso para que a categoria entenda que não é brincadeira o que nós estamos passando agora e as deficiências estruturais que temos nas escolas. Acho que seria importante dizer isso, que ajuda. Sim. Não, eu vou até dar um passo atrás para chegar nisso, presidente, que é o seguinte, evidentemente que a gente fez o nosso pedido principal do não retorno às aulas, porque nós entendemos que não é o momento adequado em relação à transmissão do vírus. Mas o segundo pedido, que era justamente desta vistoria por um agente técnico do Estado, era uma forma de tirar a responsabilidade dos COIs locais, das direções da escola, caso houvesse algum tipo de surto ou qualquer outra circunstância em relação aos protocolos não estarem sendo seguidos. E agora, com a derrubada, isso foi o que o juiz identificou, inclusive ficou muito claro para ele na audiência, né? Então, agora volta a responsabilidade para os diretores, né? Então, a questão de 3 passos é perfeita, porque esses 205 municípios que foi mencionado por ti agora há pouco, que proibiram as escolas por decretos estaduais, eles têm feito essa proibição porque eles mesmos, as suas próprias vigilâncias sanitárias, sabem que as escolas não têm condições de seguir o protocolo, porque os protocolos não é só distanciamento de 1,5 metro entre as salas, são mais de 65 pontos que a escola tem que cuidar, né? Desde limpeza do chão da escola, de todo o chão da escola por turno. Isso nenhum agente técnico vai colocar o seu nome num laudo e vai dizer, a escola está pronta porque ela vai poder ser higienizada da forma como o governo diz que tem que ser. Então, o prefeito de 3 Passos colocou no decreto dele que fizeram a vistoria em todas as escolas do território municipal e identificaram que não conseguem seguir os protocolos. E ele usou como justificativa essa impossibilidade de seguir os protocolos para vedar a abertura das escolas, o reinício das aulas presenciais. E isso tem acontecido em mais de 205 municípios, né? Mais de 200 municípios, o que também vai diminuir esses 2.500 escolas que a juíza usou dentro do argumento do Estado, ou seja, não tem tanta escola assim para vistoriar, né? E a questão financeira tem um outro ponto. O Estado tem propagandeado por aí que provisionou 270 milhões de reais para a contratação de pessoal para o reinício das aulas. E até agora a gente não viu ele gastar esse dinheiro, então ele já tem uma quantia absolutamente grande provisionada que ele pode contratar engenheiros do trabalho, questões que não vão custar tão caro assim como ele alega, né? E que vão trazer uma segurança para todas as famílias do Rio Grande do Sul que têm filhos e que têm, eventualmente, interesse que os seus alunos, que os seus filhos voltem para a escola, apesar de nós considerarmos que esse ainda não é o momento adequado. Né, doutor Marcelo?
Não, e esse ponto, acho que é muito fundamental a gente ter essa noção do que vem acontecendo no debate técnico da volta às aulas, porque isso que ocorreu em Três Passos é a realidade das nossas escolas. Todo professor, diretor de escola conhece a realidade. Inclusive, tem uma parte da decisão da desembargadora que ela faz referência, mas esse requisito não foi obrigado para as escolas particulares. O que a gente tem visto na prática? As escolas particulares têm contratado assessorias técnicas sanitárias para ajudar a montar o protocolo. Exigem das crianças que venham para as escolas com máscara, que venham para as escolas com alimentação, com uma série de requisitos, né? Agora, a gente sabe que, infelizmente, a condição técnica e os nossos estabelecimentos de educação estão precarizados. A gente conhece a realidade, infelizmente, eu vou ter que dizer aqui, mas a gente conhece a realidade do banheiro da escola pública, onde falta quase tudo. Né? A gente sabe que tem algumas escolas que têm um padrão melhor, mas essa questão técnica é bem clara, assim, e objetiva. Não, e um outro ponto que eu acho importante a gente falar sobre a decisão, que ela disse que o juiz ele deve sempre evitar de tomar decisões que são próprias do Poder Executivo, da administração, né? Porque ele não tem, em tese, das informações necessárias e técnicas, inclusive, para tomar uma decisão. Mas no caso concreto nosso aqui, o juiz leu a nossa inicial, que tinha mais de quase 60 páginas, com muitos documentos, tanto que ele demorou para tomar a decisão. Ele ouviu o Estado antes de tomar a decisão, ele deu um prazo para o Estado juntou uma petição de 20 páginas com um monte de documentos. Ele fez uma audiência de 3 horas em que estavam lá presentes vários representantes de várias áreas e ele teve muita informação para tomar a decisão dele. Então, isso a gente tem que levar ao conhecimento da desembargadora, nos parece que passou despercebido isso dela, né? E tenho certeza que se fizer a análise daquilo que consta no processo e da realidade das escolas, nós vamos provavelmente reverter essa situação. E nós não podemos tratar os protocolos simplesmente como o governo do estado está tratando como um checklist, né, doutor Pedro? Que chega lá uma pessoa e dá um xizinho lá, né? Ó, isso foi cumprido, nós atendemos, isso foi feito, né? Não é essa a realidade. O que nós tratamos com a questão do laudo sanitário é para ver se está preenchido todos os requisitos e se tem condições na escola para começar a atender os alunos. Essa questão de pessoal, a falta de recursos humanos nessas escolas é muito grave. O governo do estado não contratou o número de servidores. Nós tivemos uma reunião na Secretaria de Educação, né, presidente, que eles disseram que faltaria de 6 a 7 mil funcionários para fazer a higienização das escolas. Então, onde é que está a contratação desse pessoal para abrir as escolas? Se não publicou nada em Diário Oficial, que a gente vem acompanhando. Então, falta recursos humanos. Um dos itens que vai ser muito difícil das escolas atender nos protocolos é a questão da limpeza. Por quê? Porque falta recursos humanos. Não, e outro ponto importante, tá? Que o Estado ele alega que o COI regional vai dar o deferimento ou indeferimento dos planos de contingência. Só que esse COI regional seria o COI regional da saúde ampliado para a educação. Só que os membros da educação só foram nomeados pelo governo para os COI regionais dia 30 de outubro, semana passada, depois que a liminar até já tinha sido deferida. Ou seja, eles estão levando para o judiciário questões jurídicas, formais, que na prática não estão existindo. E agora eles estão correndo atrás de realizar essas questões, até as formais, para poder justificar que estão fazendo as coisas, mas a gente está vendo que não estão fazendo, né? Então, isso aí é um ponto muito importante que nós vamos levar também ao conhecimento do judiciário, que os COIs regionais ampliados não foram ampliados até o dia 30 de outubro, porque dia 30 de outubro foi publicada uma série de nomes de representantes da educação que vão compor os COIs regionais, que antes não tinham, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que me ocorreu assim, se eu estivesse num COI, se eu não me sentir preparado, se eu acho assim, olha, eu não tenho condições de analisar se realmente pode iniciar as aulas ou não, o que eu faço? Essa pergunta é muito boa, presidente. É uma das questões que a gente tem dialogado muito com os diretores que a gente tem atendido no estado todo.
Quando o pessoal foi formar o COI, o pessoal formou o COI numa expectativa, numa determinada situação. E vários servidores foram lá e disseram, vamos participar, e foram formados os COIs. Só que daí, quando o pessoal começou a olhar o plano de contingenciamento e começou a analisar tudo e vendo as condições da escola, o pessoal está com muito medo agora. Por quê? Eles estão identificando que eles não têm condições técnicas de fazerem parte mais do COI, porque eles estão vendo que é uma responsabilidade muito grande isso. Então, o que a gente tem dito para alguns servidores que têm nos procurado no jurídico, dizendo assim, olha, eu não tenho mais condições e eu quero me retirar do COI. O que a gente tem dito para esses servidores, tá? Tanto o pessoal da área de higiene, os servidores de escola, os professores, ou até diretor, o que a gente tem dito? Formalize isso no papel, dizendo que não tem condições e apontem o porquê e protocole esse pedido para o diretor da escola, e o diretor de escola tem que levar em consideração e mandar isso para a CRE, dizendo que o servidor não quer mais fazer parte do COI. Mas fundamente isso, coloque o porquê. Porque realmente, a gente tem analisado muito, eu, o doutor Pedro e os outros advogados do escritório, porque hoje, agora, diante dessa questão que caiu a liminar, ficou uma responsabilidade muito grande para o servidor. Muito grande, né, para o servidor. Se tiver um surto na escola, quem tem que responder para a comunidade escolar é aquela pessoa que está próxima. E quem está próximo é quem está na escola, né? Essa é a grande realidade. Então, esse cuidado a gente está orientando. Agora, tem que fundamentar, né, Lenir? Tem que dizer o porquê que não tem, por exemplo, não tem condições de seguro, não tem condições técnicas para realizar, Exato. e tomou conhecimento, foi estudar todo o plano de contingenciamento e não se sente seguro para tomar essas decisões ou participar das reuniões, esse tipo de situações. E a outra coisa que tem aparecido também é o seguinte, chegaram os EPIs, já estão lá nas escolas, mas não tem funcionários suficientes para poder fazer a higienização. Outros, inclusive diretores, dizem, olha, são 65, 70 pontos do COI. Se a gente cumprir 50, está de bom tamanho, porque não tem condições de cumprir os 70. O que fazer neste caso? Não, eu acho assim, eu acho que, em primeiro lugar, é importante a equipe diretiva se reunir com o conselho escolar, né, para levar essa situação, tratarem disso em conjunto e deliberarem de modo que tomam a decisão de que não vão reabrir a escola porque o plano não está sendo cumprido, né? E como botam isso, evidentemente, num documento e encaminham para a coordenadoria e avisam a comunidade escolar de que os protocolos não estão sendo cumpridos e, portanto, a escola não vai ser, mesmo originalmente eles tinham preenchido todo o plano, né? Isso é uma coisa curiosa, inclusive, porque o Estado alega que já tem mais de 1.000 planos deferidos, né? Que foram encaminhados e os COE regionais já deram conformidade nos planos. Só que as escolas não receberam os EPIs ainda. Então, eles têm um plano que é mais uma carta de intenções do que vão fazer, do que de fato vão fazer, porque se não chegar o EPI, não tem como fazer, né? Um dos tópicos do plano é que as lixeiras não tem que ser com acionamento pelo pé, né? Então, se não chegar uma lixeira que tu acione pelo pé, tu não consegue cumprir todo o plano. E aí entra dentro daquilo que tu acabaste de dizer, né, presidente? Eu vou cumprir 50 dos 60, mas daqui a pouco não é suficiente, né? Um dos protocolos é que tem que ter uma demarcação no chão do corredor da escola com setas de sentido, né? Tu só pode ir por um lado e voltar pelo outro. Mas se eles não tiverem essas fitas, como é que eles vão fazer? Aí vão ter que comprar com a autonomia financeira. Daqui a pouco a escola não tem dinheiro, né? E olha, Lenir, acho que tem outro ponto também que a gente tem que colocar. A gente tem visto muito coordenador de escola mandando WhatsApp e áudio para os diretores, né? A gente tem visto isso no decorrer da semana. Vários coordenadores do estado, Porto Alegre, Santa Cruz, Caxias, dizendo as escolas têm que abrir. Mas para aí, gente. Não chegou nem os EPIs nas escolas. Não chegou os EPIs nas escolas. Vai lá na região de Caxias, não chegou EPI em determinada escola. Daí vem um áudio do coordenador ou da coordenadora dizendo o seguinte, tem que reabrir as escolas. Gente, se não tem os requisitos do plano de contingenciamento,
Se não tem todos os EPIs, se não chegou todos os itens, não tem como abrir as escolas. Essa é a realidade. O Estado teve muito tempo para adquirir isso. Por que não adquiriu? Né? Por que ele não adquiriu? Se ele montou o plano de contingenciamento, né? Se esse plano foi montado pelo COI estadual, todo o plano, todas as etapas do plano, o Estado já sabia o que deveria ter comprado e mandado para as escolas, porque foi ele mesmo que criou. E outra coisa que na audiência também foi dito, né, doutor Pedro? Não, os técnicos da área sanitária montaram os requisitos. Bom, então é obrigatório ter esses itens. Né? Se está no papel é porque é obrigatório ter esses itens. Se não tiver esses itens, os diretores das escolas não devem abrir as escolas. Para não ter algum problema, devia ser responsabilizado futuramente, porque daí vão dizer o seguinte, não, mas tu abriu porque tu quis. Depois que tu recebe o áudio, tu vai lá e abre, a responsabilidade é do diretor da escola. Agora, é muito fácil o coordenador ficar mandando áudio pedindo para abrir a escola, mas se a escola não tem lá os requisitos, ela não deve abrir. Se não tem os requisitos do plano de contingenciamento, até porque daí é o seguinte, nós vamos estar expondo as crianças, vamos estar expondo os profissionais da educação e a comunidade escolar ao risco, né? Ao risco do surto, do coronavírus. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E é importante lembrar isso que o doutor Marcelo acabou de dizer, o COI é responsável. Então, como eu vi de algumas diretoras dizendo que não se consegue nem talvez 50 itens dos 70, se faltar um item, gente, não pode abrir as escolas, porque são itens sanitários de organização da escola para evitar surto. Então, se faltou um, não está completo. Não estando completo, não abre a escola. É isso, doutor Pedro? É isso mesmo. E sobre o ponto anterior, tem uma outra questão que eu acho importante, né? Por exemplo, um supervisor de escola, tá? Ele tá lá, ele tem as atribuições normais, né, das funções, as atividades que ele tem que fazer em relação à escola, mais as atividades que o COI exige dele, né? Porque ele fica o responsável por uma série, aquele membro do COI fica responsável por uma série de coisas, atualização de cadastro, um monte de coisa que ele tem que fazer, mais as coisas normais do dia a dia da escola, ou seja, estão exigindo das pessoas uma dupla jornada sem nenhuma contraprestação sequer pecuniária, né? O Estado podia ter criado uma função gratificada, criar horas extras para essas pessoas, para que elas possam, de fato, se dedicar a uma atividade que realmente é importante, que é ser membro do COI, né? Então, daqui a pouco tem uma pessoa que está se sentindo sobrecarregado, porque ele tem as suas atividades regulares, normais, que são aquelas de antes da pandemia, e mais as atividades todas que ser membro do COI exige dele, né? Então, isso pode realmente a pessoa se sentir impossibilitada de fazer um bom trabalho, e isso vai prejudicar o próprio andamento e o engajamento dos protocolos, né? Que é uma expressão que o Estado tem dito. O Estado fala que não basta fazer os protocolos corretamente, tem que ter engajamento. Só que esse engajamento também, esse é um outro ponto que eu queria trazer, que é o seguinte: por diversas vezes o modelo do plano fala em orientação, treinamento e monitoramento. Só que as escolas não estão recebendo treinamento. O treinamento sobre a correta desinfecção, sobre a correta higienização, né? Sobre o monitoramento dos sintomas gripais. Não teve nada disso. Então, as escolas estão assim, olha, cada um por si, né? E vamos torcer para que não dê nada. Não, e Pedro, doutor Pedro, tem um ponto fundamental, né, no plano de contingenciamento. Se caso alguma criança chegar na escola, for detectado febre, ou ela apresentar algum sintoma, ela tem que ser isolada. E aí o seguinte, isola, tem que comunicar aos órgãos da saúde. As escolas já receberam alguma informação de qual órgão da saúde, ou quem vai ser o responsável da área da saúde para atender ali naquele momento? Já receberam alguma comunicação? Ela que tem que ir atrás, é a escola. Ela que vai ter que ir atrás dessa situação, tu entendeu? Então aí nós já temos também vários pontos que a gente tem que ter cuidado. Né? Não, olha, gente, não é simples. Tanto que as escolas privadas que estão voltando, a gente sabe toda a situação que vem ocorrendo nessa volta. Nós já tivemos vários exemplos no Brasil de tentar voltar às pressas e o que ocorreu. A gente tem visto várias situações. Então, assim, o que a gente deve deixar claro aqui para os nossos servidores?
muito cuidado com os riscos dessa situação. A gente sabe que, infelizmente, a nossa liminar caiu, mas está mantido os requisitos todos os requisitos do plano de contingenciamento. Isso está garantido. Então, o seguinte, se não tem como atender os planos, o diretor ele está tranquilo na situação. Ele tem que dizer o seguinte, eu não posso abrir a escola porque eu não recebi isso. Eu não tenho como atender o plano de contingenciamento. Isso a decisão judicial garante, porque ele diz que tem que manter todas as regras do COI. Então, não adianta um coordenador vir e colocar uma pressão que uma escola tem que abrir. Essa escola deve abrir quando ela já tiver com todos os requisitos preenchidos para dar a segurança que a comunidade escolar merece. Essa é a verdade. Né, professora Lenir? É isso que a gente tem que ter cuidado. Marcelo, perfeito, porque realmente a liminar, ela, na parte que exige os EPIs, ela se mantém. O que foi cassado foi só aquela vistoria in loco por um agente técnico, né? Transferindo de volta a responsabilidade para os COIs. Mas a obrigatoriedade de todos os EPIs, e todos os EPIs não é só máscara e álcool gel, né, pessoal? Inclusive, a desembargadora falou, né, que isso não teve essa exigência para as escolas particulares. A realidade das escolas particulares, a gente viu, inclusive, nosso assessor técnico que participou conosco, né, que falou que as escolas particulares estão contratando, escolas que contrataram, né, inclusive... Assessorias da área sanitária, assessorias, né? Fale sobre isso um pouquinho, até para a nossa categoria ficar sabendo as diferenças que tem e o quanto a juíza desconhece, né, o que ela julgou, infelizmente. Essa situação, o que a gente tem visto e tem acompanhado, inclusive em outros estados, né? A gente tem visto que várias redes, por exemplo, privadas, têm contratado assessorias de grandes grupos da área médica e sanitária para ajudar nos protocolos. Então, eles têm até protocolos mais rígidos do que o próprio COI estadual, né? E eles têm outros protocolos também. Então, o que tem visto? O que foi esse protocolo que o COI estadual montou aqui? Ele montou um protocolo, e ali dentro do plano de contingenciamento, é isso que o doutor Pedro colocou para vocês. Tem vários itens que tem que ser seguido. Isso é para dar segurança. Mas eles não analisaram escola por escola. Por exemplo, eles não conhecem a realidade de cada escola. Ou, por exemplo, quantos metros quadrados tem cada sala de aula, como funciona o banheiro, quantos alunos vão estar na escola, como é que funciona isso. Tudo isso é a escola que vai ter que gerenciar. Agora não, as instituições privadas têm uma assessoria técnica que vai lá em loco e faz essa visita. E né? Que faz isso toda a diferença. Isso né? Nós não estamos tirando do nada, a gente sabe que as pessoas foram contratadas para fazer isso, vários grupos privados contratados. Até porque é o seguinte, por que vocês acham que exigiram dos pais uma autorização para que os alunos fossem à escola? Por que vocês acham que o Estado exigiu isso? Né, doutor Pedro? Por que para o pai deixar o aluno... Porque o Estado não quer se responsabilizar por isso, ele quer dizer que ele está abrindo, mas a responsabilidade é do pai que manda. Agora, se der um problema lá dentro da escola, né? Se der um problema lá dentro da escola, que faltou algum daqueles requisitos, vocês acham que quem vai responder por isso? Né? Essa é a preocupação que nós, a assessoria jurídica do CPS, estamos cuidando. Nós estamos preocupados com isso, para dar garantia para os nossos servidores públicos, para não ter nenhum problema de alguém ser responsabilizado por algum problema. Aqui em Porto Alegre e tem outros lugares da região também do estado, em outras regiões, as escolas não formaram o COI, né? Simplesmente não formaram o COI, não teve pessoas que quisessem participar, aí fizeram uma ata junto com o conselho escolar, né, dizendo por que não formariam, porque as pessoas não estavam se sentindo aptas a poder, ou capacitadas para participar do COI, e enviaram para as coordenadorias. Nós temos muitas escolas que ainda não têm o COI. Seria essa a orientação para todas as escolas que ainda não formaram o seu COI? As escolas que conseguirem juntar no conselho escolar e justificar por que não vão reabrir a escola, até porque, agora voltando de novo na decisão, né, a decisão diz que teria um custo para fazer com que servidores se deslocassem para fazer essa vistoria. Só que uma escola aberta para atender meia dúzia de alunos também tem um custo, né?
Tem um custo muito maior do que se tivesse segurança para que as pessoas voltassem. Então, é tudo muito incoerente, né, professora? Mas Helenira, onde não tem o COI, não tem as regras do plano de contingenciamento, as escolas não podem abrir. Exatamente. Essa é a realidade. Aí é o coordenador lá da educação ou a Secretaria de Educação vai estabelecer as regras ou dar condições para que a direção da escola e a comunidade escolar criem as condições para que isso funcione. Porque os decretos são claros, tem que ter tudo isso funcionando, né, doutor Pedro? Existe uma série de requisitos ali dentro dos decretos para atender as necessidades. Na portaria da Secretaria. Portarias da Secretaria de Educação e Secretaria da Saúde em conjunto. Então é importante, gente, que a categoria fique atento a todas essas orientações, esses esclarecimentos. Continuamos a nossa resistência. Nenhuma escola abrir sem estar 100% contemplado o plano de contingência. Né? Qualquer coisa que não estiver conforme, por favor, entre em contato conosco, o nosso jurídico tem ajudado também a esclarecer essas questões, mas o mais importante é que essa responsabilidade que voltou novamente para recair sobre os diretores de escola e os representantes do COI, que nós tenhamos a responsabilidade também, este cuidado, de não abrir as escolas se não estiver 100% contemplado tudo aquilo que está no plano de contingenciamento. É isso, doutor? É isso, doutor Marcelo? É isso, Lenir. Vamos trabalhar e nós vamos estar lá, vamos recorrer da decisão da desembargadora, porque nós entendemos que esse, como o doutor Pedro, meu colega, disse, esse não é o momento para retornar às atividades, né? Nós vamos ter uma eleição agora, no outro final de semana, onde vai ter muita gente dentro das escolas. Como é que vai funcionar a higienização nesses estabelecimentos de educação? Nós estamos muito preocupados com isso. Então, nós vamos continuar nessa batalha jurídica. A gente sabe que a gente vem enfrentando o judiciário há um bom tempo, a gente vem ajuizando as demandas, a gente tem uma característica de ir buscar o judiciário para resolver essas questões. Nós tínhamos uma liminar deferida, olha, muito bem, quero deixar aqui registrado que o doutor Cristiano, do juiz lá da terceira vara da Fazenda, teve muito cuidado nessa decisão, foi muito bem fundamentado, ouviu todas as partes, como o doutor Pedro disse, ouviu todos os técnicos, é uma decisão muito bem fundamentada. E nós vamos recorrer para que o Tribunal de Justiça retorne essa questão e o fechamento das escolas, para que a gente consiga restabelecer essa liminar, para que as escolas só funcionem após um laudo técnico sanitário dando condições. Porque aí é a questão seguinte, eu não sei o que tem, qual é a questão de ter um laudo sanitário para autorizar uma escola a funcionar. Né? Eu não sei por que as pessoas são contra isso ocorrer. Né? Qual é o problema de ter um laudo sanitário para liberar uma escola para funcionamento? Hoje, para ti... Será porque esse laudo seria negativo? Pois é, isso tudo... Seja essa resistência, porque não seria dado o laudo sanitário, né? Doutor Pedro, aquele exemplo que tu disse de Três Passos, né, Lenir? Exatamente. Doutor Pedro, a sua fala, então, já nos despedindo da nossa categoria, acho que fizemos bons esclarecimentos. Então, despedida de vocês? Não, perfeito, é isso. A gente vai se manifestar no processo, no recurso. Vamos trazer todos esses pontos. Seria legal se a gente pudesse juntar o vídeo, né, para a juíza desembargadora ler o nosso vídeo. Eu tenho certeza que ela ia ficar bem preocupada com tudo que está acontecendo, né? Mas nós vamos fazer a manifestação e vamos esperar que ela reconsidere a decisão. Se ela não reconsiderar a decisão, o recurso vai ser encaminhado para o julgamento colegiado. Daí, infelizmente, nós não temos agora como prever quando é que vai ser o julgamento, tá? Mas esperamos que até lá haja reconsideração por parte da desembargadora. Então, eu quero agradecer esses dois guerreiros, juntamente conosco aí, que sempre nos defendendo. Nós continuamos na luta, na resistência, e contando com a consciência de cada um e cada uma de vocês, eu tenho certeza que farão essa resistência final nas escolas, porque nós continuamos dizendo, escolas fechadas, vidas preservadas.